Imagine um mundo onde a internet dependesse da atração humana, onde cada clique, cada tentativa de acessar um site ou enviar uma mensagem exigisse que uma pessoa real, em uma sala barulhenta, conectasse fisicamente um cabo para unir você ao seu destino. Embora soe como uma distopia de baixa tecnologia, essa foi a realidade da comunicação global por quase um século. Antes dos algoritmos de roteamento da fibra ótica e do DNS, a rede nervosa da humanidade não era feita de silício, mas de cobre, baquelite e, fundamentalmente, de seres humanos. A telefonista, hoje uma figura romântica de filmes de época, foi a peça central da primeira grande revolução da informação. Para compreender o papel da telefonista, é preciso revisitar a gênese do telefone. Quando Alexander Graham Bell patenteou a invenção em 1876, o aparelho era um artigo de luxo vendido em pares, um intercomunicador entre dois pontos fixos, como casa e escritório. O valor real do telefone, contudo, reside no efeito de rede. A premissa de que a utilidade de um serviço cresce exponencialmente conforme mais pessoas se conectam a ele. Para que todos falassem com todos, era necessária uma central de comutação. A primeira tentativa de operar essas centrais foi um desastre sociológico. A lógica vitoriana sugeria que, por ser um trabalho envolvendo eletricidade e técnica, a função caberia a rapazes jovens. O resultado foi o caos. Adolescentes entediados troteavam clientes, usavam linguagem imprópria, desconectavam chamadas por diversão e transformavam as centrais em campos de batalha. A interface humana era o elo fraco da tecnologia. A solução da Bell Company foi buscar um perfil socialmente treinado para a paciência, a educação e a mediação de conflitos, além de aceitar salários menores: as mulheres. Em 1878, Emma Nutt tornou-se a primeira telefonista do mundo, estabelecendo a voz com um sorriso como o padrão da indústria. Entre as décadas de 1920 e 1940, o trabalho da telefonista atingiu seu auge técnico e disciplinar. Longe de ser uma tarefa leve, exigia destreza física e resistência. As operadoras sentavam-se em cadeiras altas, diante de painéis monumentais repletos de jacks, entradas de cabos. Com fones pesados e microfones presos ao peito, elas tinham segundos para reagir a uma luz acesa, plugar o cabo, proferir a saudação padrão e localizar o destino entre milhares de opções. Havia uma coreografia de braços constante. As mulheres precisavam ter certa envergadura física para alcançar o topo dos painéis, cruzando fios com colegas em um tear humano de conexões. Mas a pressão não era apenas física, era moral e social. Em cidades pequenas, a telefonista era a inteligência central da comunidade. Ela sabia quem estava doente, quem esperava um filho e onde encontrar o médico da cidade em uma emergência. Antes do 911 ou do 190, bastava gritar "fogo" para que a telefonista acionasse os voluntários e o alarme local. Elas eram, simultaneamente, o Google, o GPS e o serviço de emergência de sua época. Essa onipresença criou uma intimidade forçada. A privacidade era uma ilusão. A telefonista podia ouvir qualquer conversa e, embora proibido, o conhecimento das fofocas locais era parte do poder da profissão. Foi justamente esse poder de gatekeeper, porteira da informação, que motivou o início do fim da era manual. A lenda conta que Almond Strowger, um agente funerário de Kansas City, suspeitava que a telefonista local, esposa ou namorada de um concorrente, desviava para o rival as chamadas de famílias enlutadas que pediam por um agente funerário. Decidido a eliminar o viés humano da comunicação, Strowger patenteou em 1891 o comutador automático. Era o nascimento do disco de discar, o primeiro passo para transformar o processo de conexão em uma tarefa executada pelo próprio usuário e por máquinas. A transição para o automático não foi súbita.
mas ditada por uma matemática econômica implacável. Com o crescimento exponencial do número de assinantes, os executivos da AT&T perceberam que, se o sistema continuasse manual, em poucas décadas seria necessário que metade da população feminina adulta trabalhasse como telefonista para conectar a outra metade. O modelo humano como roteador simplesmente não escalava. A automação chegou em ondas. O público precisou ser treinado por campanhas publicitárias para usar o disco e entender que o sinal de linha era a máquina ouvindo. Para muitos, a perda do contato humano foi sentida como uma degradação do serviço. As telefonistas foram gradualmente relegadas a funções complexas que as máquinas primitivas não resolviam, como chamadas interurbanas ou internacionais. Com o advento do DDD nos anos 60 e a digitalização total nos anos 90, o computador de carne foi definitivamente substituído pelo chip de silício. Um servidor moderno processa milhões de conexões por segundo, sem cansaço, mas também sem o julgamento ou a empatia humana. O fim da profissão de telefonista deixou um legado ambivalente. Por um lado, foi uma das primeiras grandes portas de entrada das mulheres no mercado de trabalho formal, garantindo independência e status técnico. Por outro, foi o primeiro grande alerta sobre a automação do trabalho cognitivo. A telefonista não fazia esforço braçal, ela processava a informação e, mesmo assim, foi substituída. Hoje, a telefonista não morreu. Ela se metamorfoseou. Parte de sua função sobrevive nos call centers, onde o trabalhador humano, ironicamente, tem menos autonomia que a operadora de 1920, agindo como um apêndice de scripts rígidos. Outra parte migrou para as assistentes virtuais como Siri e Alexa. Quando pedimos a uma IA para ligar para a mãe, estamos invocando o fantasma da operadora de décadas atrás. Ganhamos velocidade e privacidade absoluta. Hoje, falar com alguém no Japão é instantâneo, algo que o sistema manual tornaria impossível. No entanto, perdemos a cola social que humanizava a rede. A máquina não julga, mas também não socorre se ouvir um grito abafado. A história da telefonista é a história da própria modernidade. A troca do toque humano pela eficiência do algoritmo. Ela não foi apenas demitida. Ela foi absorvida e transformada em software. Sempre que sentimos falta de um humano real ao telefone, estamos sentindo o eco de uma ruptura que começou há um século, quando decidimos que a frieza da máquina era mais confiável que a complexidade das pessoas. Os fios agora são invisíveis, mas a nossa necessidade de mediação permanece a mesma.